Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando God para meu namorado. Hoje eu vou falar um pouco sobre Roose Bolton e sobre a teoria que ele é secretamente um vampiro. Eu sei, parece ridículo, digo, como um poderoso patriarca de uma importantíssima família nortista pode ser um vampiro? Quer dizer, vampiros nem existem em mistérios, né? Eles parecem, na verdade, serem criaturas muito, de uma forma, modernas para aquele mundo medieval que se passa a história. Mas, por outro lado, existem dragões, lobos gigantes, até mesmo um Frankenstein, tecnicamente. E, mais importante, existem os outros, que são nada mais, nada menos que cadáveres ambulantes ao norte da muralha. Na verdade, a descrição dos outros ela é curiosamente parecida com a dos vampiros clássicos, que foram primeiramente descritos por Bram Stoker no seu clássico do século XIX, Drácula. Mas o que Bram Stoker teria a ver com Roose Bolton? Quer dizer, novamente, Roose Bolton é o patriarca de uma importantíssima família nortista. Assim, ele não poderia esconder o segredo que ele é um vampiro, um outro, ou uma criatura de algum tipo por muito tempo, né? Bem, vejamos. Primeiro eu queria falar um pouco sobre a definição de vampiro. Classicamente, vampiros são cadáveres ambulantes, reanimados, imortais e muito difíceis de serem mortos. Tradicionalmente, ou por uma estaca de madeira no coração, ou por fogo. Além disso, eles são muito pálidos e apenas bebem sangue e não comem coisa alguma. Agora, existe um ser nos livros que é interessantemente parecido com essa descrição clássica, que é o Cold Hands, aquele ser que o Sam e o Bran encontram ao norte da muralha. Se pegarmos a descrição do Cold Hands, ele é pálido, tem um cheiro estranho que os lobos gigantes não apreciam, o lobo gigante, o verão, que ele não aprecia aquele cheiro, ele não gosta de estar perto do Cold Hands. E mais interessante de tudo para a teoria é que as mãos dele elas são negras e duras, como se tivesse sangue coagulado ali. Na verdade, o Cold Hands ele fala algo nesse sentido, que é muito importante para evitar isso, a utilização de sanguessugas, né? Essa é uma parte fundamental da teoria, na verdade, o uso de sanguessugas. Mas vamos por partes. Primeiro, eu queria falar um pouquinho mais sobre o sujeito da teoria, o Roose. Quem é ele? Patriarca dos Bolton, como eu já disse, é um homem de aproximadamente 45 anos, que curiosamente não tem a aparência dessa idade. Ele parece que não envelhece, na verdade. Ele não tem uma ruga, nenhuma cicatriz, apesar de já ter estado em batalhas. Inclusive, ele ter lutado na Batalha do Tridente. E o mais interessante é a aparência dele. Primeiro, os olhos. Eles são descritos como parecendo duas luas cheias, que é um pouco assustador para quem o encara. E ele, nisso, a sua própria natureza, ele é frio, muito paciente, um cara extremamente calculista e bem cruel, assim. Nesse sentido, ele não é nada mais um homem, literalmente, da sua família, né? Porque os Bolton, eles são conhecidos há centenas de anos por essa natureza cruel, tanto que a fama corrente é que eles ainda esfolariam seus inimigos depois que eles caíssem prisioneiros e usariam suas peles como capas. Na verdade, eles teriam até feito isso com os Stark durante o conflito entre essas famílias pela supremacia do norte.
Na verdade, os Bolton, eles realmente não se envergonham dessa fama de crueldade, tanto que o brasão deles é exatamente um homem esfolado e seu lema é: nossas lâminas são afiadas. Bem, mas pode ser apenas uma família cruel, né? Uma sociedade cruel. O norte não é realmente um lugar fácil de se viver. Agora, se você pegar a aparência especificamente do Roose, é interessante as semelhanças que ele tem com o Cold Hands. Por exemplo, os dois são bem pálidos, né? Praticamente eles não têm cor. Na verdade, acho que um dos personagens até mesmo descreve o Roose como sendo cinzento, de tão branco. Ambos não tem muita expressão, ou mesmo parecem respirar. Eles são eles parecem que não realmente, parecem que são realmente seres humanos. O que no caso do Cold Hands é literal, mas no Roose é estranho, né? Porque ele, de qualquer forma, é o líder da casa dos Bolton, né? Ele parecendo tão inanimado. É interessante. Os dois até mesmo têm vozes parecidas, que é descrito na edição inglesa como sendo soft, macia, em português. Agora, o mais interessante. Eu falei antes que o Cold Hands tinha falado da importância das sanguessugas para não permitir que o sangue coagulasse nas extremidades do corpo, para não deixar esse acúmulo ocorrer, como aconteceu com ele. Suas mãos ficaram pretas e duras, como eu disse. Então, o Roose, ele usa sanguessugas. Tem uma cena que ele está se encontrando com os Freys pouco antes do casamento vermelho, e ele está na cama, nu, com sanguessugas pelo corpo todo. A área testemunha isso. E ele fala que a utilização de sanguessugas é o segredo para uma longa vida, para que o homem se mantenha livre de doenças. Eu acho interessante como o George Martin se importou que o Cold Hands tivesse essa fala sobre as sanguessugas e pouco depois mostrasse o Roose com as sanguessugas, falando que é importante para se manter saudável. Então, acho que vocês já perceberam onde eu estou chegando, né? O Roose não talvez realmente seja um vampiro, porque realmente os vampiros não literalmente existem no universo de Game of Thrones, mas ele ser algum tipo de ser mortal, talvez até mesmo um outro, e ele na verdade está morto há muitos anos, e ele se mantém com aquela aparência utilizando sanguessugas e talvez até mesmo mudando ocasionalmente de corpo, porque afinal, se um Lorde vivesse, não sei, 100 anos, 120 anos, com a mesma aparência da juventude, provocaria algumas suspeitas inevitáveis. Agora, como isso seria possível, trocar de corpo? Supondo que exista alguém para o Roose trocar de corpo sem provocar suspeitas, como ele faria isso? Bem, vocês lembram que os Bolton são especialistas no esfolamento. E os Faceless Men, que são praticamente vizinhos dos Bolton, na verdade, poderia-se dizer que é literalmente vizinho, porque é uma curta viagem de barco. Se você observar o mapa, não demoraria muito para ir de Dreadfort até Bravos. Os Faceless Men, o que eles fazem? Eles cortam o rosto dos mortos para utilizar como disfarce, não é? Para uma família que usa o esfolamento como técnica de guerra, em algum momento, talvez com a ajuda dos Faceless Men, algum conselho, eles tenham descoberto como utilizar essa técnica de guerra para o seu próprio benefício, não é? E além disso, uma coisa que na verdade fortalece a teoria que o Roose, ele não apenas é um ser imortal de centenas de anos, mas ele troca de corpo regularmente, podendo nesse sentido até mesmo ter sido o único patriarca
da casa dos Bolton até o presente, é a questão dos casamentos descendência do Wills. Bem, ele já foi casado 3 vezes. A primeira esposa não é mencionada diretamente nos livros. A segunda foi uma mulher chamada Bethany, com quem ele teve um único filho, o Domeric. E com essas 2 esposas, ou apenas com a Bethany, não é especificado, ele teve outras crianças também, que morreram ainda no berço. A terceira esposa é a mulher Frey, e no momento ela está grávida, mas o próprio Bruce fala que provavelmente a criança não vai sobreviver muito bem, porque, aliás, não vai sobreviver, porque o Ramsay se encarregaria de pôr um fim nela, como ele teria feito com Domeric, que morreu, diz o Bruce, envenenado quando tinha 16, 17 anos. Agora, conhecendo o que a gente conhece do Ramsay, não sei, plausível que ele tenha envenenado o meu irmão? Assim, é até compreensível a teoria do Bruce que ele ter feito isso para ser o único filho dele. Mas veneno, assim, a gente já viu o Ramsay cometer cada atrocidade. Ele casa com mulheres para obter sua herança e tranca elas numa torre com rede de fome. Ele trata teu filho, um Greyjoy, por meses, torturas que os seres humanos não aguentam, e ele próprio não aguentou, né? Porque ele se transformou no Rick. Além de, às vezes, sequestrar moças e caçá-las com seus cachorros pela floresta, estuprando e matando elas. Esse homem brutal, esse cara sádico, cuja fama se espalha por todos os estádios como sendo literalmente um monstro, ele realmente poderia envenenar? Digo, não parece se encaixar na personalidade do Ramsay. Então, a ideia é basicamente que o Wills ele deixou o Ramsay sobreviver por uma única razão. A mesma razão pela qual Domeric não pôde sobreviver. Então, a ideia é que o Wills teria matado o Domeric e posto a culpa no Ramsay. E por que isso? Porque o Ramsay seria o único filho dele que teria herdado certa capacidade do Wills de uma longa vida. E como isso poderia ser notado? Pelos olhos do Ramsay. Ele tem os olhos que nem o do pai. A ideia é que nem o Domeric, nem qualquer um dos outros filhos teria herdado esses olhos e logo essa capacidade de uma longa vida. Então não seria vantajoso para o Wills mantê-los vivos. Logo ele deixou o Ramsay sobreviver como único filho, e no tempo certo, quando o Wills achar que é a hora certa de morrer, ele vai matar o Ramsay e assumir o corpo dele. Pois é, mas quais são as provas dessa teoria maluca? Bem, além do que eu já ter dito, a descrição do Wills, além de parecer um pouco a do Cold Hands, também parece com a de um outro, né? Ele é descrito como sendo um homem gelado pela Catelyn, por exemplo, e o próprio Robb fala que é um homem que mete medo nele, apesar de nunca erguer a voz. Ele tem essa voz macia, suave, sempre fala baixo, mas quando ele fala, todos se calam, como se tivesse alguma capacidade mágica na fala dele. Além disso, é interessante como o Wills raramente é visto comendo. E quando ele come, ele só come uma coisa. Carne muito mal passada, que chega a espalhar sangue pelo prato dele. Aliás, tem uma questão muito interessante com o sangue, porque além dele se preocupar em ingerir esse sangue que resta no prato, o suposto vinho que ele ingere pode muito bem também ser sangue, né? Porque ele se preocupa tão obsessivamente com a Arya, que foi servente dele, que ela não derrube nem uma só gota, que
torna-se um pouco suspeito, eu acho. Então, a ideia é que, na verdade, o Yuz, ele tenha sangue dos outros de alguma forma. Talvez ele seja o descendente do Rei da Noite, das histórias da ama do Bran, que tem se provado muito corretas. E descendente do Rei da Noite, sua esposa, que é uma outra, né? E essa criança, ela poderia muito bem ter dado essa capacidade de ter uma vida mais longa, que, no caso, ela poderia ter querido manter com essa capacidade que ela desenvolveu ao longo dos anos de roubar os corpos alheios. Bem, e além disso, é interessante, porque o Yuz, ele inclusive diz, do primeiro Rick, que até o sangue dele cheirava mal. Então, por que um homem ter de querer tanta atenção ao sangue, ter essa obsessão tão grande em relação ao sangue? É interessante. Mas, por outro lado, assim, eu não vejo, pessoalmente, muito motivo pelo qual o George Martin faria um dos principais vilões dos livros sem criaturas maléficas, sobrenaturais. Assim, por que eles precisam ser se já são só muito maus, né? Se tem uma coisa que Game of Thrones ensina muito bem, é que o pior mal não está no sobrenatural, está nos próprios seres humanos. Então, apesar de ser ser interessante, eu acho que ela é só um exemplo da capacidade incrível dos fãs de GOT de serem criativos e ligarem as pequenas pistas que existem no texto para criar uma teoria muito interessante, mas nada mais do que isso, infelizmente. Então é isso, gente, já falei demais, 17 minutos de vídeo, então acho que eu tô indo embora. Tchau, tchau.